Meus caros amigos, muito boa noite para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Acabou agora, coisa de 10 minutos atrás, o jogo entre Vasco e Santos em São Januário, pela estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, e o Vasco estreou com o pé direito. Com o pé direito vencendo por 2-1. Hoje, diferente de vários e vários jogos do Vasco, hoje podemos dizer que o Vasco fez um excelente jogo, fez uma excelente partida, não um jogo espetacular, mas uma excelente partida digna de aplausos. O Vasco hoje jogou muito bem, saiu perdendo por 1-0, diferentemente das outras partidas. O Vasco partiu para cima, atrás do resultado, conseguiu empatar a partida e conseguiu virar a partida sem recuar o time um minuto sequer. E o que se viu na partida, além da boa exibição contra um bom time do Santos? Mas o Vasco foi superior. Temos que dizer claramente que na partida inteira o Vasco foi superior. Mas temos que destacar aqui algumas coisas. Mais uma atuação pífia do seu Felipe Coutinho. Uma atuação pífia que nada acrescentou ao time do Vasco. O Paulinho, que todo mundo acha que é o grande retorno, que tem que voltar, enquanto esteve em campo não fez nada. Já está aí há 8 meses para se recuperar. Quanto tempo ele precisa para se recuperar? Para voltar à forma? Não sei. Mas foi um peso morto dentro do campo. Como foi um peso morto o Carré, que não jogou absolutamente nada. Um cara apagado em campo, que já mostrou que veio. Mas falando da partida, vamos falar, elogiar a quem merece. O Piton, que vinha sendo uma figura inoperante no time do Vasco, hoje fez uma grande partida. Hoje merece aplauso. O Paulo Henrique fez uma grande partida. E o Vasco deve hoje essa vitória, uma partida, falando de uma maneira geral no coletivo, mas deve essa vitória a 2 jogadores. O Veguete, que vinha sendo criticado, chamando de perna de pau, que já era hora de encostar ele no banco de reserva. Mais uma vez, ele decidiu os jogos para o Vasco. E o outro jogador, que eu sempre falei aqui, que eram os 2 melhores, Veguete e o Léo Jardim. O Léo Jardim é outro que evitou, talvez, a derrota do Vasco, porque fez 2 defesas que poderiam ter resultado nos gols do Santos. Para mim, foram os 2 melhores jogadores da partida. O Piton fez uma boa partida, o Paulo Henrique fez uma boa partida. Esse Lloyd, que ainda insiste com esse cara para jogar, ele entrou lá, tudo bem, faltando lá, acho que 8 minutos, 10 minutos. O que esse cara fez em campo? Para que esse cara... Não era melhor ter botado, por exemplo, o Ryan no segundo tempo? Por que o Ryan não entrou na partida? Quando o Santos já estava cansado e poderia botar o Ryan, que é um jogador com porte físico, veloz, para explorar, talvez o Vasco tivesse ganho o jogo por 3-1, 4-1, quem sabe. Mas o Ryan não entrou, preferiram botar o Lloyd, que foi um dos jogadores, tem que ficar bem claro, que foi pedido pelo seu Carille. Então, isso foi em síntese do jogo. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Espero que o Vasco continue jogando com essa disposição, dessa maneira, contra os outros adversários. Todos nós sabemos que o Vasco não vai ser campeão brasileiro. Todos nós sabemos que o Vasco não vai obter uma vaga na Libertadores. Isso aí a gente está careca de saber. Mas que, pelo menos, honre a camisa do Vasco e faça exibições
que não deixe a torcida passar vergonha e virar chacota. Hoje fez uma grande exibição, não uma exibição do outro mundo, mas foi uma boa exibição. A torcida ficou satisfeita, o time se entregou em campo e mereceu a vitória por 2-1. Poderia até ter feito mais um gol, poderia ter feito naquela última cabeçada do Veguete, que o goleiro fez uma defesa extraordinária, mas poderia ter feito, mas não fez. Futebol é assim mesmo. Mas mereceu a vitória, 2-1. Agora vamos para o jogo contra o Corinthians, que é um time muito superior ao Santos, e lá na arena deles o jogo vai ser um jogo duro, mas tomara que o Vasco jogue com a mesma disposição que jogou hoje, e se mesmo que venha a perder, que perca correndo, disputando a partida e não apenas indo lá para participar da tabela. Mesmo sendo, seja o Corinthians, seja o Palmeiras, porque nós estamos vendo aí alguns times aí que eram os grandes favoritos à competição, estão rateando aí e as coisas parecem que vão mudar de figura. Mas ainda falta muito, mal começou hoje o campeonato, ainda faltam 37 rodadas e muita água vai rolar. Forte abraço, parabéns hoje ao time do Vasco, um forte abraço, os cães ladram e a caravela passa, sempre apesar dos pesares. A nota melancólica, eu estava esquecendo de falar de hoje, foi a presença maciça nas cabines de rádio de São Januário, mais uma vez, quando estreou o Campeonato Carioca, foi a mesma coisa. De um monte de pela-saco, seu Fábio Azevedo, seu Léo do Peixe, como é que chama aquele? O Boquete Cruzmaltino, Dudu Lamborghini, Fábio Azevedo, tomando conta das cabines de rádio de São Januário, onde já pisaram. Eu vou citar só um aqui, João Saldanha. Já esteve lá e hoje a gente é obrigado a ver nas cabines de rádio totalmente abandonadas, entregues, essa cambada de vagabundos, de pilantras, que quando foi o primeiro gol do Santos, teve um amigo nosso que estava lá, mandou fotos, eles estavam rindo quando o Vasco levou o primeiro gol. É isso aí. Mas o Pedrinho é elogiado por eles, então eles fazem o que querem com o Vasco. Um abraço, até o próximo vídeo.